Gente, uma alegria estar aqui em mais um sábado. E uma coisa que eu quero deixar já agendado, fixo com vocês. Todo sábado, todo último sábado do mês, a gente tem o nosso culto nesse formato aqui. Então, só para você saber, todo último sábado do mês é um culto com todo mundo, Flow, Up, Gold aqui, nesse formato que a gente está fazendo hoje. Beleza? Você que está nos assistindo pela internet também, você é muito bem-vindo, é uma alegria ter a presença de vocês. E eu quero falar hoje sobre crescimento, amadurecimento. E quando eu estava estudando o tema, orando a respeito, me veio uma lembrança do ministério Nath Roots. Quem é que conhece o ministério de louvor Nath Roots? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha. Aí, Nath Roots. Quem é que nunca escutou Nath Roots? Levanta a mão aí. Levanta, pode levantar. Aí, eu achei que ia ter só a gurizada nova que ia levantar a mão, tem uns velhos que levantaram também. Nath Roots é uma banda de reggae, não é cristã, mas tem uma música que começa assim, ó. Deixa eu ver se eu acho o tom. Não vou cantar porque a última vez que eu cantei aqui, virou meme no Brasil todo aí. O cara fica todo sábado falando aqui, nunca viraliza nada. Aí o cara fala uma bobagem e viraliza, então... Mas tem uma música do Nath Roots que diz, cresça, que começa a música, cresça, independente do que aconteça. E é por isso que eu botei o nome desse sermão de hoje, da palavra de hoje. Cresça, independentemente do que aconteça, porque isso é uma verdade. Trazendo para a luz da palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso 52. Lucas, capítulo 2, o verso 52. Diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Só esse versículo. Gente, nesse versículo aqui nós temos um dos únicos e raros relatos a respeito do crescimento de Jesus, da história dele depois do nascimento, que nós conhecemos, e da infância dele, vamos dizer assim, da adolescência, da juventude dele. Aqui Jesus tinha, se você for ler ali, o contexto acima, Jesus tinha 12 anos aqui, quando esse verso foi dito, foi escrito, e ele é o registro do crescimento integral de Jesus. É o registro de um crescimento natural, como o meu e o seu. Assim como todos aqui um dia tiveram 12 anos, todos um dia, para chegar na idade que você tem hoje, seja lá 20, 30, 40 anos, você passou por um processo de crescimento. E a verdade é que é necessário que a gente venha crescer. A gente precisa crescer. Tudo que é saudável cresce. Então, para que a gente venha estar saudável, a gente precisa crescer. E a verdade é que o reino de Deus, ele mostra, a palavra dele mostra que da árvore, dos frutos se conhece a árvore. E a árvore, para dar um fruto, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa gerar frutos. E isso parte de um processo de crescimento, envolve um processo de crescimento. E é necessário que eu e você venhamos crescer. Mas a gente precisa crescer em todas as áreas da nossa vida. E a verdade é que é muito natural que eu e você, a gente venha buscar caminhos mais fáceis para o crescimento. E geralmente nós damos mais foco naquilo que a gente gosta mais, que a gente tem mais afinidade, naquilo que a gente tem mais facilidade para se desenvolver. Mas a verdade é que nós precisamos crescer em todas as áreas. Como assim em todas as áreas? Para eu chegar até aqui, hoje eu tenho 34 anos, vou fazer 35 mês que vem,
em junho, 35 anos, e eu precisei crescer em diversas áreas da minha vida, tanto física, quanto emocional, intelectual, espiritual. Então, é um conjunto de fatores, de coisas que eu e você precisamos entender, que nós precisamos crescer. E nada melhor do que olharmos para Jesus, o centro da Bíblia, o objetivo geral, principal da Bíblia, e podemos olhar e aprender com o exemplo de Jesus, do relato de Jesus. E a primeira coisa que nós vemos nesse simples verso é que Jesus ia crescendo em sabedoria. E é esse primeiro ponto, eu dividi em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, 3 pontos. O primeiro, sabedoria, crescer em sabedoria. Deus criou eu e você, criou a nossa mente, nos criou para que a gente pudesse ter capacidade de avaliarmos, de processarmos, de colocarmos em prática o conhecimento. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, aquilo que a vida lhe ensinou. Deus nos deu capacidade de aprendermos, de memorizarmos, de gravarmos números, habilidades, procedimentos, hábitos. Nós temos esse processo, a quantidade de informação que eu e você podemos acumular é quase ilimitada. Talvez você nunca mais escutou essa música que eu falei, mas quando eu cantei aqui, você até achou que era o cara do Nat Roots cantando, o seu cérebro já ligou algo lá e fez você lembrar da música que fazia anos que você não escutava. Mas se você cantasse agora, você talvez ia conseguir cantar toda a música. Ou o teu cérebro ia te trazer a memória daquela música, como você aprendeu isso e aquilo. Por quê? Porque a forma como nós temos de absorver informações, de processar informações é absurda. Mas, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que crescer em conhecimento não é o suficiente. Nós precisamos atrelar, em buscarmos crescermos também em sabedoria. E não apenas em conhecimento e informação. Sabedoria é a capacidade de nós usarmos as informações, o conhecimento que nós temos adquirido corretamente e de processar, de entender qual é a melhor escolha a ser feita, qual é a melhor decisão a ser tomada. Isso é sabedoria. Tem uma frase de James Talmage, do século XIX, ele era um químico e professor de teologia, ele disse: a mera posse de conhecimento não constitui em sabedoria. A mera posse de conhecimento não constitui sabedoria. Ser sábio não é ser inteligente e nem mesmo adquirir conhecimento. Não é porque você tem 3 faculdades, um doutorado ou um mestrado que você é sábio. Mas também não significa que você, por ter 20 anos, não seja um jovem sábio. Dentro daquilo que você já viveu, você pode ser sábio. Daniel, lá no Velho Testamento, tinha 16, 17 anos, quando a Bíblia relata ali, e era um piá, um jovem. Mas um jovem sábio. Conhecimento não nos leva à sabedoria. E quando nós olhamos aqui no original, no grego, a palavra grega usada nesse verso para sabedoria, eu pesquisei, e ela é do grego de sofia. E o significado dessa palavra tem as seguintes interpretações, traduções. A sabedoria é a inteligência ampla sobre diversos assuntos. É o conhecimento variado de coisas humanas e divinas. É a habilidade na administração dos negócios. É a seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Cristo. Então, quando o versículo relata que
Jesus ia crescendo em sabedoria, não é apenas no sentido de, não, ele era um homem sábio, um homem zen, um homem que ficava analisando, que ficava orando, que ficava... Não. Ele era um cara capaz e inteligente sobre diversos assuntos, sobre conhecimento variado de assuntos humanos e divinos. E ele também tinha uma habilidade, a sabedoria ali no sentido de administração de negócios, de fazer a vida. Nós temos gente aqui de 18 anos, que está começando a faculdade, está pensando no que vai fazer uma universidade, uma profissão, e já temos gente que já tem profissão formada, que já trabalha. Temos vários graus aqui de fase de vida. Mas a verdade é que, independentemente se você tem 18 anos, ou você tem 40 anos, 50 anos, nós precisamos estar num constante crescimento em sabedoria. Nós precisamos estar em constante crescimento de sabedoria, em aprender, em saber lidar. E a grande verdade é que a gente olha para a realidade de hoje, para o jovem do século 21, para o jovem hoje, para essa geração, e a gente vê que o que mais falta é sabedoria. Guri de 20 anos, 25 anos, que já deveria estar lá à frente, lá. Parece uns mangolão. Não consegue imaginar a sua vida fora da casa dos seus pais, pagando suas contas, se virando sozinho, tomando na cabeça. Cresça, independente do que aconteça. Jesus ia crescendo em sabedoria. E o crescimento intelectual, aqui, ele não deve ser visto como algo opcional. Ele tem que ser visto, ele tem que ser entendido como um crescimento necessário para que a gente possa se desenvolver no mundo que a gente desenvolve hoje. Eu queria perguntar para você, o quão sábio você se tornou no último ano, a mais do que você era um ano atrás? O quão mais culto você é hoje do que há um ano atrás? O quão mais inteligente e informado a respeito da vida e do mundo e como as coisas funcionam, você é hoje em relação a um ano atrás? Porque às vezes a gente vai vivendo a nossa vida no automático, vai fazendo as mesmas coisas, vai convivendo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, e a gente não percebe que se passaram não só um ano, vários anos, e eu estou no mesmo lugar. Eu estou com as mesmas manias, eu ando com o mesmo grupo de pessoas, não que tenha problema em andar, desde que essas pessoas que eu ando sempre também estão amadurecendo, também estão crescendo. E eu não percebo que eu ando já faz um ano e eu estou na mesma coisa. É as mesmas piadas, é as mesmas brincadeiras, é a mesma forma de ver a vida, é os mesmos cacuetes. E às vezes pelo fato, não, mas eu já me formei na faculdade, eu não preciso mais aprender nada. Como se o fato de eu ter concluído um curso e eu ter tido uma profissão já é o suficiente para eu parar, estagnar ali. E não é porque eu já tenho uma boa renda financeira. Não, para mim aqui está bom. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar num constante crescimento. Eu converso com jovens aqui, gente, que a única coisa que mudou quando ele vem para sentar comigo é se eu pegasse uma foto e olhasse ele há um ano atrás e agora, sentado na minha frente. Porque a única coisa que ia mudar é que a foto de hoje, ele sentado ali ia ter uns 25 quilos a mais, 30 quilos a mais. Porque os problemas é o mesmo, a choradeira é a mesma, a dificuldade é a mesma, os problemas é o mesmo. O que lhe faz tropeçar é a mesma coisa de um ano atrás. Vamos dizer assim, o espinho na carne, a dificuldade é a mesma de um ano atrás, 2 anos atrás. E quando nós olhamos para a vida de Jesus,
nós precisamos entender que a gente precisa crescer. Crescer em sabedoria. Nós precisamos entender que a gente precisa aprender algo novo todos os dias. Nós precisamos nos desenvolver. Talvez você passou a fase de namoro, começou a namorar, aí noivou, casou, casou. Casei, me estabilizei, e você já está na mesma aí 2, 3 anos, e não mudou nada. Não, mas agora vamos dar uma acalmada, né? Está errado. A vida está passando, o tempo está passando. E às vezes, a gente não tem esse desejo, esse interesse de buscar crescer na vida. E eu estava pensando sobre isso hoje de tarde e eu vi, cara, se você vem a essa igreja e você é membro dessa igreja, você tem a oportunidade de crescer todos os dias. De todo ano que se termina, você poder olhar para trás e dizer assim, cara, eu cresci esse ano, eu mudei, eu aprendi, eu desenvolvi. Só no fato de você servir, ser voluntário num ministério, você já tem uma oportunidade de aprender algo que talvez no mundo lá fora, no seu trabalho, na sua família, você nunca vai ter a oportunidade de aprender. E a oportunidade de estar envolvido. Quer ver um exemplo? No som. Se envolver no som, você vai aprender coisas que estão fora, talvez, do seu ramo de atividade. O que é um microfone cardioide? O que é um microfone supercardioide? O que é um microfone hipercardioide? Pergunta para o cara que está sentado lá na frente daquela mesa lá, ele vai te responder. Aquele cara lá, ele tem um restaurante. Ele faz comida. Jefferson é o nome dele. Lá, quando ele era guri, ele botava som em festa. Era DJ de festa. Se converteu, graças a Deus, montou o restaurante dele, tem um restaurante. Hoje, o que ele faz aqui na igreja não tem nada a ver com a área profissional dele. Mas, é ele que está aqui hoje, botando o som. E ele entende, por mais que seja mínimo, eu tenho certeza que o conhecimento dele hoje sobre o som é maior do que um ano atrás. A galera que está lá na mídia, tem o Isaac lá. O Isaac e o Rodrigo Marinho. Se eu não me engano, o Rodrigo trabalha com móveis e o Isaac trabalha com construção. Nada a ver mídia. Mas eles sabem como fazer uma streaming, qual é o modelo daquela câmera ali, como é que faz para abrir uma íris, fechar uma íris, aumentar o ganho, diminuir o ganho, pelo menos deveriam saber, né? É um conhecimento que eles não necessitam para, vamos dizer assim, sobreviver, viver a vida deles. Mas um dia eles entenderam, cara, eu preciso crescer, eu preciso me envolver, eu preciso sair da inércia. E a verdade, o que acontece é que eu e você, se nós não pararmos e analisarmos, o ano passou e eu não fiz nada, não estudei, não fiz um curso, continuo não falando inglês, continuo não fazendo uma faculdade, continuo não concluindo o curso, continuo não me envolvendo na igreja e eu continuo na mesma, fazendo a mesma coisa, nos mesmos lugares, com os mesmos problemas e as mesmas manias. E se a gente for parar para analisar, nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós não deveríamos esperar nada menos, nada simples, nada pequeno, nada... Não, assim está bom. Nós precisamos entender que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E que Jesus não ficou, em nenhum momento ele ficou sem crescer. Ele ia crescendo em sabedoria, graça, e foi uma constante. O crescimento nas nossas vidas acontece como resultado de ações bem específicas. Então eu quero crescer no meu casamento, eu quero ser um marido melhor,
eu tenho que buscar alguma ferramenta, eu tenho que aprender. Porque se você não está fazendo nada para ser um marido melhor, daqui 1 ano você vai ser igual ou pior, porque os problemas vão estar maior. Se você está namorando hoje e não fizer nada para mudar, daqui 1 ano você vai estar com a mesma perspectiva. E não vai gerar crescimento nenhum. Você não vai ser um melhor profissional, você não vai ser o melhor filho de Deus, você não vai ser o melhor marido, uma melhor mulher, o melhor namorado, o melhor noivo, não vai ser nada. Porque não está gerando crescimento. Mas não só em sabedoria, a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em estatura. E aqui quando a Bíblia fala em estatura, está falando no desenvolvimento humano dele, né? Natural. E para crescermos fisicamente, em estatura, de forma saudável, a gente precisa de uma boa alimentação, de um bom cuidado com o que a gente come, com o que a gente absorve, com os nutrientes que a gente come, para que tudo isso gere um crescimento de forma saudável na nossa estatura. E eu pergunto para você, você tem crescido em estatura? Tem gente... Aí você deve ter pensado, não, eu estou crescendo, ano passado eu tinha 15 quilos a menos, eu cresci. Isso não é crescer, não era assim que Jesus... Tem gente que o único crescimento que teve é esse, de 1 ano atrás. Todo mundo aqui tem 18 anos para cima. Então, talvez todo mundo aqui já tenha parado de crescer, não vai mais crescer. Talvez algum menino aí com 18 anos ainda vai crescer mais 3 centímetros no máximo, até 21 anos. Mas, 90% das pessoas aqui não vão mais crescer para cima. Estagnou, não vai mais mudar nada, vai começar a envelhecer, mas isso não é crescer em estatura. Provavelmente, nós só iremos ganhar massa daqui para frente. Seja ela massa magra, massa gorda, massa com guisado, massa com não sei o quê. E eu faço uma pergunta para você, quantos quilos você tinha 1 ano atrás? Pensa aí. E quantos quilos você tem hoje? Eu ia trazer uma balança aqui. Eu ia fazer um sorteio, nós ia pesar e anotar aqui o nome da pessoa. E daqui 1 ano nós ia ver. Qual o crescimento? Quantos quilos você tinha há 1 ano atrás e você tem hoje? A gente ri. Mas a gente tem que entender que a gente também está crescendo na nossa forma física e em estatura. Como que está a minha saúde? Como eu tenho cuidado da minha saúde? Como eu vou estar daqui a 1 ano vivendo da mesma forma que eu vivo hoje? Não é da mesma forma que você planeja amanhã ou mês que vem, quando você entrar na faculdade, quando você começar na academia. Como você vai estar daqui a 1 ano vivendo exatamente da forma como você está vivendo hoje? Fala para mim. Pensa aí. Como está o seu IMC e o índice de massa corporal? Você sabe? Não faz agora, mas depois que acabar e chegar em casa, divide o seu peso pela sua altura e eleva ao quadrado, se eu não me engano, vai dar o seu percentual de índice de massa corporal. Bota na internet, tem uma calculadora ali no Google, e ele já vai te dar se você está sobrepeso, se você está obeso, se você está na média. E eu fui pesquisar sobre isso e eu fiquei apavorado, porque o percentual de pessoas obesas em idade adulta no Brasil mais do que dobrou em 17 anos, indo de 12,2% entre 2002 e 2003 para 26,8% em 2019, uma pesquisa do IBGE. De 12 para 26. E a população, isso obeso, tá? Pessoas obesas. E a população adulta com excesso de peso. E aí eu sei que pega vários aqui que tem excesso de peso, ela passou de 43,3 para 61,7, representando quase 2/3 do brasileiro é
está sobrepeso, sobre o peso, acima do seu peso ideal. Daqui a um ano, com a forma como você está crescendo agora, como você vai estar? Esse índice vai aumentar ou vai diminuir? Porque quando a gente fala em crescimento, em estatura, pode ser, não, esse ano eu estou focado em mudar a minha alimentação, em mudar a minha rotina, e fazer exercício. E daqui a um ano eu vou crescer, eu vou perder 15 quilos, vou perder 10 quilos, vou perder 5 quilos, não sei. Vou deixar de ser sedentário. E quando a gente olha uma criança quando ela nasce, não é à toa que todo mês essa criança precisa ser acompanhada pelo médico. Onde o médico mede ela, onde o médico pesa ela, onde o médico vê o tamanho da cabeça, o tamanho dos braços, o tamanho das pernas, para poder ver se essa criança está crescendo em estatura de forma correta. O problema é que quando a gente atinge ali a idade que para, a gente já não vai mais e não se preocupa mais. E tem muita gente que nem liga para isso. Crescer em estatura. E a gente precisa entender que Deus, quando Ele nos fez, a gente não precisou, de maneira nenhuma, desenvolver algum órgão, ou conforme o tempo passar, a gente precisava criar um membro novo, não. Da mesma forma como o filho do Mateus ali nasceu, é aquilo ali. Tem 5 dedos em cada mão, em cada pé, tem uma orelha, tem 2 orelhas, um nariz, e assim vai, ele só vai crescer. O que a gente precisa entender é que esse desenvolvimento é natural. Agora, o que a gente está fazendo a partir da nossa responsabilidade em crescimento de estatura, em crescimento com a minha vida física, com a minha vida, a minha saúde. Porque Jesus, ele ia crescendo em sabedoria e estatura. Mas não só crescendo em estatura também, ele ia crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens. E eu quero lembrar você que o nosso propósito de vida, o propósito de todo mundo nessa terra, se resume em 2 grandes mandamentos. Quando perguntaram para Jesus lá, mestre, o que seria o resumo? Ele falou, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E o segundo era, ame o seu próximo. E aqui, a Bíblia mostra que Jesus, ele ia crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens. Crescer em graça diante de Deus é entender que Deus me ama. É entender que mesmo eu errando, mesmo eu pisando na bola, Deus me ama. Então eu preciso entender que para eu crescer em graça diante de Deus, eu preciso mostrar para Ele que eu também amo Ele. E quando eu demonstro como que eu demonstro que eu amo a Deus? Não vivendo uma vida de pecado, não vivendo uma vida entregue às minhas emoções, aos meus sentimentos, aos meus desejos, querendo dizer, Deus, não, eu amo a Deus, não, eu sou crente, eu sou cristão, mas que essa vida assim, o mundo anda tão cruel, a carne é fraca, dificuldade, eu tenho tanta dificuldade, é que tu não conhece a minha história, é que tu não sabe o que eu passei, é que tu não sabe o que eu sofri. E os anos vão passando e a gente não vai crescendo em conhecimento, em graça com Deus. A gente não vai crescendo em maturidade, em conhecimento com Deus, porque a gente vai justificando com elementos que, vamos dizer assim, justificam só para mim, só servem para justificar os meus erros. E quanta gente, senta aqui toda semana, vai num grupo toda semana, marca um horário com o pastor toda semana não, mas sempre, e entra ano e sai ano e não muda nada. Entra ano e sai ano e vive dependendo de uma oração do pastor, vive dependendo de um aconselhamento, vive dependendo de ir numa vigília, ir num evento, ir num congresso. E esquece que precisa crescer em graça com Deus.
caminhar, a Bíblia diz, Paulo fala que quando você conhece a Cristo, você se converte, você é como um bebê, você precisa de leite, mamadeira, porque você não consegue andar sozinho, beleza, é normal. Mas à medida que você vai caminhando com Cristo, você vai deixando essas coisas de lado, e você precisa comer alimentos mais sólidos e começar a caminhar com as próprias pernas. Mas a verdade é que a gente vê hoje muita gente que está há 50 anos na igreja. Ainda essa semana eu falei com uma pessoa, eu falei assim, cara, eu não vou te falar o que a Bíblia diz que tu tem que fazer, porque tu sabe o que a Bíblia diz. Eu não vou aqui abrir a Bíblia e ler contigo aqui uma coisa que tu já sabe que tu tem que fazer. E eu nem vou dizer o que a Bíblia diz a respeito de como tu está levando essa tua vida. A única coisa que eu vou te dizer é que tu sabe que o caminho que tu está levando é um caminho de morte, é um buraco. Tu só está cavando o buraco e se afundando mais. Tu sabe disso. E a pessoa concorda. E entra mais um ano, e mais um ano começou, e nós já estamos quase na metade do ano, e a pessoa está cavando o buraco, está indo mais profundo. E o mais triste, sabe o que é? É que ela sabe. E que ela não consegue. Eu não tenho força, é difícil, é isso, é aquilo. Gente, cresça, independentemente do que aconteça. Como que você estava há um ano atrás com o seu relacionamento com Deus, com a sua vida com Deus? Hoje, 29 de abril de 2023, você está mais próximo de Deus? Você está mais maduro espiritualmente? Você conhece Deus? A sua fé está mais fortalecida do que há um ano atrás? Como hoje, dia 29 de abril, você ainda luta com as mesmas dificuldades que você lutava há um ano atrás? Você não está crescendo. Se a resposta for sim, você está parado. Você está estagnado. E a nossa vida passa muito depressa. Para eu perder um ano da minha vida. E eu costumo dizer que ninguém fica parado. A vida é uma escada rolante, onde a gente sobe ao contrário. Ao contrário na escada rolante. A vida eu tenho que estar mais rápido que a escada rolante. Se eu paro, eu não fico no mesmo lugar. Eu regrido, eu desço. Procure aprender mais de Jesus. Procure ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Estabeleça alvos de crescimento na sua vida. Porque tem gente que tem a mesma, fica às vezes eu até me irrito. Não vou abrir meu coração aqui, porque tem um BO, deu algum BO, o cara vai resolver. Quem é que está no... O fulano... mas pelo amor de Deus, tu já sabe que se o fulano está na treta, é a mesma coisa que tu falou com ele há 2 anos atrás. Porque ele continua sendo o mesmo fofoqueiro, a mesma fofoqueira, o mesmo intrigueiro, é sempre a mesma pessoa que não gosta, é sempre a mesma pessoa que dá o pitaco dizendo que não está bom. E tu já conhece, porque há 2 anos atrás deu o mesmo BO. E a pessoa não mudou nada. Deu um pepino lá, estão precisando chamar o pastor lá. Com quem? Com fulano. Fulano, falou fulano, tu já sabe o que é. Porque há 2 anos atrás tu conversou. E tu sabe que o problema é o mesmo. Você consegue parar para perceber que isso não é normal, uma coisa dessa? Que eu não posso ter... Os meus problemas de hoje, as minhas dificuldades, são legítimas, gente. Cada um aqui tem dificuldade. Nós não podemos querer ser perfeito, que ninguém vai ser perfeito. Mas eu não posso admitir viver uma vida que há 1 ano atrás eu tinha uma dificuldade. Eu lutava contra aquilo ali. Eu tinha aquela fraqueza. Eu era um vagabundo, eu não gostava de trabalhar. Tudo bem. Mas e aí? Vai ficar até quando assim? Eu tinha uma dificuldade e eu era um mentiroso. Eu tinha dificuldade. Beleza, não tem problema. Trata isso. Reconhece. Busca ajuda. Beleza. Agora, passar 1 ano, passar 2 anos, eu continuo mesmo mentiroso.
Eu continuo o mesmo lacaio que a pessoa olha e sabe. Eu já namorei 4 vezes. Todos deram errado. Tem alguma coisa errada, não acha? Opa, o que eu preciso arrumar em mim, hein? Não, eu dei um tempo, me afastei das coisas da igreja, eu dei um tempo porque eu preciso rever minha vida. Beleza, não tem problema nenhum. Passou 1 ano, e aí? 2 anos, e aí? 3 anos, e aí? É normal? Será que é normal? Não, eu dei um tempo na liderança do grupo, porque eu preciso ver o meu filho nascer, isso aqui. Beleza, não tem problema nenhum. São fases da vida. Passou um tempo, passou 2, passou 3, não me envolvi mais nada, me acomodei, não estou crescendo. Não estou crescendo, eu não estou parado, eu estou andando para trás. Estou andando para trás, vou ter mais dificuldade, vou ter mais dilema, vou estar mais fraco, não vou estar crescendo em sabedoria, não vou estar crescendo em graça com Deus. E não só graça diante de Deus, a Bíblia diz graça diante dos homens. E quando a gente olha para a Bíblia e vê o que Tiago escreve, ele diz o seguinte: se alguém diz, eu amo Deus, e odeia o seu irmão, é um mentiroso sem vergonha salafrário. Isso aí é a minha versão. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Aí você tem dificuldade de relacionamento. Beleza? Só anda com as mesmas pessoas, nos mesmos rolês, sempre com a mesma coisa, não muda. Beleza? Tem problema, tem dificuldade de fazer amizade nova, tem problema. Vamos amadurecer isso, vamos crescer, vamos mudar isso aí. Não, eu não ando com fulano, porque o fulano não me desce. Não consigo engolir ele. Não, se ele vai sentar lá, eu vou sentar aqui, ou eu nem vou no mesmo culto que ele. Atendi um casal, olha só, um casal, casamento. Não, para dar certo nós descobrimos. Ela vem no culto da manhã, eu vou no culto da noite, que daí a gente não se briga. Quê? Mas está tudo errado. Mas não tem nexo. Tá tudo é receta. Que nem diz um cara lá, volte 2 casas. Se eu não consigo amar a pessoa que está do meu lado, a pessoa que é chata, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa que tem problema, a pessoa que é xarope mesmo, é tinhosa, eu não vou conseguir amar nem Deus. Porque a pessoa eu estou vendo, eu estou convivendo com ela. Deus eu não vejo, Deus é pela fé. Precisamos aprender a crescer na graça diante dos homens. E graça diante dos homens é você entender que você vai abrir a sua casa para um grupo de crescimento e a pessoa mais chata do mundo vai na sua casa. E ela vai reclamar de tudo. E de todas as ideias que você faz. E sabe o que é mais abençoador? É que ela não dá ideia nenhuma. E que se partir dela, ela não vai fazer nada. Você tem que amar essa pessoa. Você tem que saber que talvez aquela pessoa seja uma lixa na sua vida para trabalhar na sua vida. Ou para Deus lapidar em você mudar ela, porque ela também está errada. Talvez você vai ter que se envolver num ministério, ajudar em alguma coisa, mesmo tendo alguém que tu não goste. Você vai ter que vir aqui no culto, mesmo sabendo que a sua ex está aqui. Que se eu, não vou mais na igreja. Vou procurar outra igreja, porque a minha ex está ali e eu não... Cresça, independentemente do que aconteça. Gente, o crescimento dói. Dói crescer. A santificação, o buscar de Deus, que é a palavra de Deus, que Deus requer de nós, dói. Obedecer dói. Abrir mão, às vezes, da minha vontade para viver a vontade de Deus dói. Isso é o que gera crescimento. Cresça como profissional no seu trabalho. Cresça como um marido, como uma esposa. Cresça como pai. Cresça como
filho de Deus, como um cristão no relacionamento com Deus. Cresça como um chefe, como um empregado, como um profissional que você é. Mas saiba que todo crescimento dói. Vencer o pecado na nossa vida dói. Porque o pecado vem natural. Eu não preciso fazer nada para tentar fugir dele. Ele vem ao natural. Para andar com Jesus de verdade, vai doer. Porque vai contra o sistema do mundo e contra a sua carne. A sua carne vai dizer, faz isso aqui. E a palavra de Deus diz, não, é isso aqui, ó. E para você fazer aquilo que a palavra de Deus diz, vai doer. Mas vai doer e vai gerar crescimento. E a única forma de nós crescermos é entendermos que eu preciso passar pela dor, que a dor faz parte do processo da mudança, do crescimento, do amadurecimento. E que eu e você venhamos entender que a única forma de eu seguir daqui para frente, em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e com os homens, é eu aceitando que vai doer. Porque independentemente do que você concorde ou não com o que eu falei aqui, independentemente do que se você vai colocar em prática algo aqui ou não, todos nós, daqui a 1 ano, se Deus assim permitir, estaremos vivos. E todos nós teremos apenas 2 realidades. Ou eu evoluí, eu cresci, eu, Ezequiel, cresci como pastor, cresci como marido, cresci como pai, como líder de jovens, ou eu regredi. E quando eu digo regrediu, eu posso estar do mesmo jeito que eu estou hoje. Em abril de 2024, se eu estiver exatamente como eu estou hoje, com a mesma quantidade de livros que eu li hoje, eu vou ter regredido. Independentemente do que você vai fazer com a pregação de hoje, daqui a 1 ano, o tempo vai dizer se você cresceu ou se você não cresceu. Se você continua lutando pelas mesmas coisas ou você venceu. Se você amadureceu em determinada área ou você regrediu em determinada área. Cresça, independentemente do que aconteça. Amém? Se coloque em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos e reflita no que você precisa crescer hoje, que você sabe, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. O que você precisa crescer? O que você precisa mudar, sair da inércia? Talvez seja a sua vida com Deus, você tomar jeito, mudar aquilo que você sabe que precisa mudar. Talvez seja na sua saúde física, na sua saúde, do jeito que você está, daqui a 1 ano você vai estar hipertenso, diabético, eu não sei. Talvez daqui a 1 ano, se você continuar na mesma pegada, você nem na igreja vai estar, nem perto de Deus vai estar. Ou, talvez daqui a 1 ano, Deus pode ter mudado a sua vida de cabeça para baixo. E você vai olhar para há 1 ano atrás e vai ver, caraca, a minha vida mudou completamente. Caraca, não dá para acreditar quem eu era 1 ano atrás. Mas essa mudança, só quem pode fazer é você. Só quem pode dizer, eu vou crescer, vou mudar, é você. Nem Deus vai fazer por você. Não ore a Deus pedindo, Deus, cresce, Senhor, faz eu crescer, faz eu amadurecer. Vai dizer assim, ó, meu filho, a minha parte eu já fiz, está na Bíblia aí, ó. Tem a igreja, tem pastores, tem pessoas boas para você andar. Isso eu já fiz. Agora, a sua parte é querer viver isso.
Cuidar da minha saúde espiritual, da minha saúde física, é o meu dever, é a minha responsabilidade. Não é da minha esposa, não é do pastor, não é dos meus pais, é minha. Eu já sou, todos aqui são bem grandinhos para saber disso. Como estaremos daqui um ano? 29 de abril de 2024. Como você vai estar? Se você continuar exatamente como você entrou aqui hoje. Deus espera que a gente venha ter evoluído, tenha crescido em estatura, em sabedoria, em graça diante dele e diante dos homens. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que talvez foi dito, somente o óbvio aqui nessa noite, Pai. Não sentimos nada, talvez, não era o que eu queria ouvir, não era o que eu planejei, não era o que eu achava de uma igreja. Mas ajuda, Senhor, a cada um aqui entender, Senhor, a responsabilidade que nós temos de assumirmos o nosso papel de crescermos, de sermos o melhor pai, o melhor marido, o melhor líder, Pai, da casa, o melhor namorado, o melhor profissional, o melhor ministro, o melhor patrão, empregado, empreendedor, eu não sei. Mas que venhamos ser melhores pessoas, Pai, em nome de Jesus, que venhamos crescer em todas as áreas. Porque o tempo passa, o tempo está passando, Pai. E a Tua palavra diz que os anos passam depressa e nós voamos. Hoje com 34, amanhã com 44, depois com 54. E a vida está indo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que a nossa responsabilidade é amadurecermos e crescermos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer a você que veio pela primeira vez ou está nos visitando aí, seja muito bem-vindo. A gente não está todo sábado aqui nesse formato, mas quase todo sábado a gente tem uma atividade. Se você não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente, tudo que acontece nos Inconformados. Se você não participa de um grupo de crescimento, participe, converse comigo, chama lá no direct do Instagram, para você saber o dia e o local que fica melhor para você participar e se envolva, gente. A única forma de a gente crescer é andando com pessoas que já passaram por aquilo que a gente está passando, tá bom? Deus abençoe.